Quando Eu Era Vivo, o mais novo thriller psicológico brasileiro, o que é uma ótima notícia, o Brasil produzindo aí filmes de terror e thrillers cada vez mais. A gente hoje vai conversar com o Marco Dutra, o diretor desse filme que estreia essa semana e já está super bem nas críticas, com o Antônio Fagundes, Mahá Descartes e Sandy. Então a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre esse projeto e como tudo começou. Marco, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por estar aqui. Me diz uma coisa, como é que tudo começou? Como foi que surgiu essa ideia? Você que já vinha, né, desse clima de terror e suspense com o Trabalhar Cansa, e para chegar nessa história, que acho que é um terror, né? Você definiria assim? Eu acho que tem um hibridismo de gênero, assim, eu acho que os gêneros não são estanques, né? Não tem uma coisa do tipo, se tem tal coisa, se tem humor não é terror, se tem tal coisa é um thriller psicológico. Eu acho que as coisas não são tão estanques. Eu acho que a gente como equipe e elenco, a gente usa ferramentas do horror, assim, no filme. Mas a gente trata ele como um thriller, como um filme de suspense. E como é que começou a ideia do Quando Eu Era Vivo? Eu trabalhava por volta de 2008, 2009 como roteirista para vários diretores, várias produtoras e tal, e eu estava escrevendo um roteiro baseado num quadrinho do Lourenço Mutarelli para Rodrigo Teixeira, para a empresa produtora dele, a RT, e para pesquisar eu li muita coisa do Mutarelli, inclusive os romances, e tinha acabado de sair, eu acho, de Produzir Efeitos Sem Causa. E eu comentei com o Rodrigo, falei, gostei muito desse livro, acho que tem caldo ali, tem uma coisa ali muito interessante no embate do pai e do filho, que eu acho que é pura dramaturgia, eu acho que daria pra gente fazer um filme dessa história. E aí ele falou, agora não quero fazer, porque estou envolvido com outros projetos do Lourenço, inclusive o que eu estava trabalhando, que acabou não indo pra frente até agora. Mas vamos ver no futuro se rola. E aí passou alguns anos, isso foi antes de eu fazer o Trabalhar Cansa com a Juliana Rojas, e aí em 2011 a gente lançou o Trabalhar Cansa, passou mais um tempo, e no fim de 2011 ele me ligou e falou, eu estou a fim de retomar aquele projeto, vamos? E eu falei, claro, vamos lá. E aí eu sentei com ele para conversar e a gente, enfim, fechou lá uma primeira equipe, ele já tinha muita vontade de que o Fagundes fizesse o sênior, porque a gente sabia que o Fagundes gostava do livro e já tinha demonstrado interesse, então a gente batalhou para fazer o filme funcionar com o Fagundes. E eu convidei a Gabriela Amaral Almeida, que é uma amiga minha, parceira de trabalho. Eu fui montador nos curtas dela, e em alguns dos curtas, e eu chamei ela para coescrever comigo. E aí foi aí que a gente começou a escrever o roteiro e tal, e foi indo. É uma história muito interessante. É curioso até a gente ouvir você, né, falando um pouco mais disso, dessa questão que o filme, no fundo, é sobre um pai, né, se reconectando com o filho. Né? É como se a gente peneirasse e fosse chegando à essência ali do filme. Me fala um pouco da história, né? Como é que você resume essa história quando alguém te pergunta sobre o que é seu filme novo? E a escolha dos atores, né? Que é ótimo. A história, o livro do Lourenço é muito complexo, assim, ele tem um narrador que é em terceira pessoa, não é em primeira pessoa, então ele avança a mente adentro, tanto do pai, quanto do filho, quanto da Bruna, que é essa inquilina, que mora num apartamento que não é da família. Ele é um livro com vários pontos de vista, e esse narrador meio maluco é um pouco o espelho do processo da esquizofrenia do Júnior, que é o protagonista. A história do livro, em linhas gerais, que é a história do filme, é esse Júnior, esse filho que volta a morar com o pai depois do casamento dele dar errado, e o embate que ele tem com esse pai que ele não reconhece mais, que não parece ser o pai dele. Ele começa a ter uma fantasia de regressão, ele começa a querer voltar para a família que era de quando ele era criança. E isso é um processo de loucura, é impossível voltar no tempo, e as coisas começam a dar errado, e começam a ficar perigosas e, por fim, trágicas dentro do apartamento. Então tinha muito de releitura da parábola do filho pródigo para mim no livro do Mutarelli, sabe? Que foi uma coisa que eu e a Gabriela tentamos preservar na linha narrativa do filme, ainda que transformando diversas coisas para caber numa linguagem de dramaturgia, que é completamente diferente da linguagem da literatura, né?